seleção brasileira? Assim, você que ganhou a Copa das Confederações, ganhou a Copa América, mas na Copa do Mundo a gente teve a oportunidade, um elenco muito bom que tinha em 2018, você lá, e a coisa não aconteceu. Qual é o seu sentimento em relação a essa Copa, em relação à sua história, digamos assim, na seleção brasileira? Meu Deus, que momento jogar a Copa do Mundo, né? Tô vendo a imagem aí. E foi o momento mais tranquilo de toda a minha carreira. Eu entrei no campo sabendo que eu estava muito preparado. O Dunga sempre falava isso, né? Quando a gente estava... Peraí, que eu me vejo ali jogar, eu paro de falar. Quando eu estava convocado aqui, ele falou... Quando ele foi... Quando eu... isso. Quando ele foi bater o pênalti na final de 94, ele falou: eu cheguei naquele momento e eu sabia que eu estava tranquilo porque eu estava preparado, eu joguei a minha vida inteira para aquele momento, e eu senti a mesma coisa na Copa do Mundo. Eu treinei a minha vida inteira, desde pequeno, com a bicicleta, 6 quilômetros para ir treinar no futebol de salão, para chegar naquele momento. Eu estava preparado, ninguém ia tirar aquele bom jogo dos meus pés. Então eu só pensava em cada bola, como se fosse o tênis, assim, estava muito concentrado. Foi um momento muito especial, né? Por mais que o resultado não tenha sido o ideal, por detalhes, não uma pena, mas o meu passo pela seleção brasileira para mim foi único. Eu tive altos e baixos. Eu comecei sendo convocado pelo La Coruña, chegava na seleção sem força nenhuma, sem força, já digo, já mais assim, dentro do grupo mesmo, né? Um jogador totalmente desconhecido. E fui à base de bons jogos. No começo eu pensava que tinha que chegar lá e arrebentar, e não é assim. Você tem que chegar lá e fazer o seu papel, chegar lá e você tem que ganhar a sua vaga na seleção jogando bem no clube, que é como você vai convocado na seleção, não fazendo um bom treino na seleção. Então, se você está bem sempre no clube, sempre, você vai acabar sendo convocado. E a partir do momento que eu entendi isso aí, eu liberei um peso dentro de mim, e me soltei, e aí comecei a jogar. Nunca tive vaidade na seleção, fiquei no banco metade das minhas convocações, e aceitei sempre numa boa, e ao contrário, achei que sempre tinha sorte de estar lá. Joguei com os melhores jogadores, obviamente do Brasil, se é a seleção, e do mundo, e tive a sorte de ser campeão 2 vezes com a camisa da seleção. Poucos jogadores conseguiram isso, e dentro do Maracanã. Então eu olha, não sei o que dizer, mas e outra, né, o carinho que eu tenho pelo Tite também, que apostou em mim mesmo depois de ter... Eu tinha acabado de quebrar a perna antes da Copa do Mundo, e ele sempre me apoiou e falou: não, se der para recuperar, eu conto contigo, e isso eu sou muito grato a ele sempre pela honestidade, pelo respeito que ele tem por mim, e é um outro paizão que eu tenho. Felipe, você falou da Copa ainda, do Tite. Ficou a sensação para quem estava lá na Rússia, depois dos teus jogos contra a Sérvia e contra o México, que você estaria em condições até melhores de encarar a Bélgica do que o Marcelo, embora o Marcelo fosse o titular da posição, e isso num torneio curto, às vezes a hierarquia para o técnico ela acaba pesando muito, assim. Você sentiu que naquele momento você poderia ter ajudado mais no jogo contra a Bélgica se fosse escalado? Você olhando nos treinos, o que tinha feito para os 2 jogos anteriores, assim, ficou a sensação de que você poderia ter jogado aquela partida? Pô, Eric, vai parecer que eu tô querendo ser político, mas, poxa, lá na Copa do Mundo a única coisa que eu pensava era em ganhar aquele caneco dourado lindo. Queria pegar na mão, né, que nem o pessoal de 2002, de 94. A única coisa que eu pensava era isso, né? Não me importava. Assim, eu nunca questionei jamais a minha titularidade lá, porque eu estava no banco do cara que tinha ganhado 3 Champions seguidas. Naquele ano foi a terceira. Vou fazer o quê? E o jogador que ele é, né? Cada vez que ele pega na bola é um perigo constante. Só que é verdade, eu entrei muito, assim, acima do que até o povo brasileiro, que muitos não me conheciam, entrei acima do que esperavam. E eu encaixo muito bem com o Neymar e defendo bem. Então, tudo isso aí fez um debate. Agora, analisando puramente, o Marcelo fez o melhor jogo dele na Copa do Mundo contra a Bélgica. Muitas vezes, muita gente acha que aquele lance do gol é culpa dele, não é. Ele recuou bem até na hora que o De Bruyne chutou, foi um mérito também do cara, um contra-ataque daqueles. E ele fez um grande jogo. Você pode analisar, todas as jogadas de perigo foram dele, ele atacou bem e fez um bom jogo, né? Então, tivemos uma fatalidade,
E não acredito, sinceramente, vou te falar do fundo do meu coração, eu não acredito que se eu tivesse jogado o resultado tivesse sido diferente. Falo sem ser político, sem nada, falo realmente o que eu estou sentindo, o que eu sinto mesmo. Pois é, a gente disse que já olhou para a seleção, já olhou para os clubes.